E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pro canal. Hoje eu vou estar falando de uma Brasília 1977 que eu tive. Rapaz, essa Brasília aí foi complicada, hein? Era uma Brasília azul, andava pra caramba. Eu chegava, tava de 120 a 140 na Dutra com ela. Batia nada, Brasília muito boa. Essa Brasília, pra vocês terem uma ideia, foi o seguinte, o rolo. Eu tinha um golzinho 83. Esse golzinho era um gol amarelo, né, tal, com roda esfirra, era bonitinho também. E aí eu tinha o sogro do meu irmão. O sogro do meu irmão era palmeirense da Mancha Verde, mas ele era palmeirense fanático demais. E aí ele gostou do Gol e ele tava com essa Brasília. Ele falou, pô, a Brasília não anda, eu já fiz de tudo, já limpei o carburador, já lavei o tanque desse carro. Mano, aí ele fica bom numa semana, outra semana fica falhando e sujeira no carburador. Não sei de onde você tá vendo essa sujeira. E aí eu já troquei, aí ele falou assim, eu já troquei outra mangueira, não sei se tem outra mangueira pra trocar, que não sei o que, e não consigo resolver. Não sei se é o tanque que tá soltando alguma coisa. E aí ele tava injuriado com o carro, não queria mais o carro. Aí ele falou assim pra mim, e ele gostou do Gol. Falou, cara, eu gostei do Gol. Aí na época eu tinha feito um rolo com o caminhão, eu tava com 5 carros ali mais ou menos, né? E aí eu cheguei pra ele e falei assim, beleza, cara. Ele falou, eu tô vendendo os carros, não tô fazendo rolo. Mas ele falou, tá bom, vai. Aí ele falou, pô, mas eu gostei tanto desse Gol. Eu falei, tá bom, vai, eu faço o rolo com você. Aí peguei uma volta dele, peguei o golzinho amarelo, peguei a Brasília azul, entreguei o golzinho amarelo pra ele. Foi lá, transferiu, passou documentação, tudo pro nome dele. Aí beleza. Aí um dia ele tava mexendo, aí eu peguei a Brasília, né? Aí ele tava mexendo lá no Gol. Aí, não, eu vou contar da Brasília. Aí a Brasília eu fui, olhei ela, falei, pô, não é possível, cara, o que tá acontecendo? Aí fui, tirei, limpei o carburador dela. Aí tirei, lavei o tanque, coloquei tudo de volta. Aí deu uma volta, beleza, aí não sujou. Falei, que interessante. Aí peguei uma chuva, pronto. Uma chuvinha que eu peguei, começou a engasgar. E aí eu sujei, tudo sujo o carburador de novo. Falei, caramba. Aí eu peguei, mano, aí eu olhei. Tem um cano que essa Brasília era o tanque a entrada do tanque de combustível era do lado direito, né? Não era aquela tem umas que é dentro, que você tem que abrir o porta-mala e tal pra colocar, né? A gasolina. Ela era do lado direito, ela sai do lado de fora, assim, né? Do lado direito. Aí eu mexendo ali vi que estava assim aquela proteção do paralama por dentro. E quando eu olho o cano de entrada do combustível que ele vinha lá, o cano do combustível, ele tava todo corroído, cara, tava com os furos, tava enferrujado, de tanto bater água, enferrujou. Aí o que acontecia? Passava quando chovia, pegava a água da valeta, esses negocinhos, e a água ia pra dentro do tanque, junto com a sujeira. Por isso que sujava o tanque toda hora. Aí eu peguei, tirei, lavei, troquei, mano, foi questão de R$12 que eu paguei no negocinho lá. Mano, a Brasília ficou um avião, cara. A Brasília ficou um avião. Aí troquei as velas, troquei o platinado dela. Mano, o condensador. Cara, o carro ficou uma bala. Não voava aquela Brasília. Mano, eu gostei, que eu fiquei muito tempo com essa Brasília. Eu gostei que eu nem vendi ela. Falei, puta, eu gostei da Brasília. Aí, passou alguns meses, ele queria destrocar o carro. Eu quero a Brasília de volta, não sei o que. Aí você nem precisa me voltar o dinheiro. Eu falei, oxi, é uma coisa estranha. Como assim? Eu falei, não, cara, eu gostei da Brasília. Não, você não precisa me voltar o dinheiro que eu te voltei, não. Eu queria ela de volta, queria te fazer um negócio. Aí eu fui lá pra ver o Gol. Gol tudo amassado, mano. Sabe quando você bate com a marreta, ele marretou todo o Gol. Eu falei, cara, o que aconteceu? Esse carro foi de corintiano. Que ele estava mexendo no Gol, achou um negócio no porta-luva. Pra você ver como ele era tão fanático. E tinha um negocinho adesivinho do Corinthians, acho, no porta-luva do Gol. Aí ele pegou, cara, e marretou todo o carro, mano.
tipo com raiva. Aí depois ele queria desfazer. Ah, fica pelo dinheiro. Eu falei, não, cara, não vou pegar esse carro aí não. Aí eu falei, você amassou o teto do carro, você é louco? Eu falei, nem a pau, velho. Aí eu falei, você acabou, paralama, essas coisas resolve, mas teto? Não. Aí ele ficou bravo, eu falei, não, isso não tem como você destruir o carro. Aí se você tivesse... Eita, caiu o celular. É, pessoal, a filmagem deu uma parada. Deixa eu dar uma encostada aqui pra dar uma arrumadinha no celular aqui. Então, só pra dar umas arrumadinhas aqui. E aí eu vou... A gente continuar o vídeo, né? Essas coisas acontecem, tá vendo? Tudo na íntegra. E vamos lá. Esse negocinho aqui não tá mais como antigamente, que eu segurava bem pra caramba. Não tá segurando mais bem não. Aí. Vamos ver se ele... Vamos ver se ele fica aqui, né? É. Não vou nem cortar pra ficar legal isso daí que caiu. Então, aí não desfiz o negócio do Gol, né? Porque também não tinha nem por que fazer esse negócio. Desfazer o negócio, porque o cara tinha amassado o teto do carro, né? Mano, é complicado. Você mexe em teto, dá vazamento. Tinha um Monza SLE 88, bonito o carro também. Tava com esse problema do teto também, um vinho. E aí eu não peguei por causa disso, porque infiltrava água dentro dele. O cara fez um serviço no teto do carro, não ficou bom não. E aí eu acabei desfazendo. E é isso aí. Então, o que eu fiz? A Brasília. Aí eu fiquei... essa Brasília, eu lembro que eu fui... Ia pra praia com ela direto, tá? Não tinha muito porta-mala, mas era um carro, cara, macio de andar. Macio. Eu gostei muito daquele carro. E eu fui pescar com ela uma vez também, que a gente pegou barro com ela. Nossa, mano, ela não ficava, cara, atolada. Mano, eu nunca vi um carro tão bom pra barro quanto a Brasília. Cara, via carro, um monte de carro parado ali, e eu passava lotado com ela. E às vezes até o meu sogro, quando ia pescar, vamos lá, vamos pescar, vai, vamos com o seu carro, vamos com a Brasília, vamos lá com a Brasília. Ele gostava de pescar com a Brasília, né? Porque a Brasília, e ele gostava daquela Brasília também. O Vicente também, meu irmão, eu emprestei pra ele um período também essa Brasília, que era um carro que eu tinha de step, né? Mas, e aí eu gostava de rodar com ela. E o meu irmão ficou um período sem carro. Ele tava com um golzinho 85, a água. E aí roubaram esse carro dele. Os caras estavam fugindo da polícia, aí roubaram e nunca mais achou o carro. Foi lá para as quebradas da Tiradentes lá. E os caras conseguiram fugir com aquele golzinho dele, hein? Os caras roubaram dele e acabaram fugindo com aquele gol. E aí ele ficou sem carro, né? Aí eu deixei com ele um período da Brasília. Aí depois peguei ela de volta. E aí foi quando eu comprei esse outro apartamento que eu tava, que eu não tinha um lugar pra colocar, que eu acabei vendendo ela. E foi com um senhorzinho que ele amou o carro. Ele deu uma volta no carro, ele gamou no carro. A Brasília tava sempre bem conservadinha, a Brasília era boa. Eu sempre gostei desses carros, né? A Brasília, meu pai teve variante a Variant, teve a TL, teto frente alta, né? Aí ele teve a Variante 2 também. A Variante 2 também era confortável, hein? Ela é confortável. Aí já tava com aquele painel novo, bonito, né? E esses carros aí são carros que marcaram a época, né? Tipo assim, se um dia eu tiver uma grana, eu tenho vontade de pegar todos os carros que eu já tive, todos, fazer uma coleção só dos carros que eu já tive. Tentar achar os que ainda estão por aí, né? Se tiver ainda por aí ainda, tentar achar eles. Se não achar, pegar um modelo do ano parecido com todos eles. Esse Fusca, né? Aí vão falar que eu era colecionador de Fusca, porque só de Fusca eu tive mais de 10. Rapaz, Fusca eu tive bastante também. E aí Opala tive uns 8 Opala mais ou menos. Aí Opala ia fechar todos os modelos.
Desde o do 74 até o 92. Ia fechar todos. Ia ficar com todos. Ia ter que ter uma grana, hein? Porque esses daí são caros, hein? Aí as Kombis também tive quase todas. Tive quase todas as Kombis. Eu gostava de Kombi também. Gol, tive todos os modelos do Gol, desde o primeiro do 81 até o último modelo. O último Golzinho que eu tive foi um 2000. Não, desse último modelo eu não tive, né? Esse que parece com Polo, né? Eu tive do 2002. O último modelo que eu tive do Gol foi 2002. O Golzinho, todo mundo reclamava, né? Falava do Gol 16 válvulas que não prestava, né? Esse carro, mano, cara, nunca tive um problema com aquele carro. Era do painelzinho azul, 16 válvulas, o carro andava demais, cara. Andava demais aquele carro. Mano, foi guerreiro também. Aquele Golzinho foi guerreiro, hein? 4 portas. Nossa, eu gostava daquele Golzinho também. E esse Golzinho foi de empresa. Eu comprei. Esse Gol eu comprei, foi de uma empresa de segurança que eles trocaram o carro e aí eles colocaram para vender. Se não me engano foi lá na Tilu, foi na Tilu. Aí era de empresa e eu peguei esse Golzinho aí, cara, Golzinho bom, top. Beleza? Então, até o próximo vídeo do canal. Aí eu vou sabendo de qual história, de qual carro que vou contar. Talvez pode ser do RN19 ou das Kombis, ou de uma das Kombis também que teve Kombi. Tem história de Kombi, hein? Eita, tem história de Kombi que eu fiquei sem freio na descida da serra. Depois eu vou falar o porquê. Acho que eu vou contar da Kombi. Da Kombi essa é interessante. Essa é interessante porque a cara de todos os familiares dentro do carro foi demais. Descer na serra sem freio é complicado, hein? Mas eu vou contar essa história aí pra vocês, beleza? Deus abençoe, uma excelente semana abençoada para vocês. E não esqueça de curtir, dar o like, entendeu? E se puder se inscrever no canal, se inscreva lá no canal do Aspira Badolato, lá do meu filho, entendeu? Porque ele está começando um canal novo, vai ter uns projetos legais nesse canal aí, entendeu? E talvez a gente vai estar fazendo uma parceria com o Badola, a gente está vendo ainda, a gente está conversando, está puxando alguns assuntos aí. E é isso aí. Beleza, pessoal? Deus abençoe e até mais. E pra mim dar o tchau, eu vou ter que apertar o botão. Só que eu estou na pista, está molhada, escorregadia e um monte de nó cego na minha frente. E eu vou ter que cuidado porque vem vindo uma moto e eu vou desligar e tchau.